Seja muito bem-vindo. Vamos começar mais um vídeo sobre perguntas e respostas em relação a PCM e gerenciamento de manutenção. Vamos lá para a primeira pergunta já então. Quais são os primeiros passos que você recomendaria para o coordenador de PCM em uma empresa com ativos críticos? Muitas paradas não planejadas e planos de manutenção ineficazes. Então, essa pergunta aqui quase que se auto-responde. Se você tem planos de manutenção ineficazes, a primeira coisa a se fazer é revisar esses planos de manutenção ineficazes. Às vezes, só o fato de você revisar esses planos de manutenção ajuda a reduzir as paradas não planejadas. Veja bem, às vezes no plano de manutenção tem atividades inúteis ou atividades, também pode ter atividades que a equipe não consegue fazer. Então você pode adequar isso daí, verificar, fazer revisões, ver atividades verdadeiramente úteis, que fazem sentido fazer, que a equipe saiba fazer. E retira todas aquelas atividades que não faz sentido, que só gasta tempo e não traz nenhum benefício. Mas, no geral, o primeiro passo é você revisar todos os planos. Isso você não vai fazer de uma hora para outra. Às vezes, dependendo da quantidade de ativos, demora meses, até um ano, às vezes, dependendo do caso, para você revisar. E pegue um por um. Por exemplo, plano de manutenção da máquina X. Pegue, revisa todas as coisas, tanto o plano de manutenção elétrico quanto o mecânico e outras atividades que devem ter. Veja a lista de atividades se faz sentido. Basicamente, o que você vai ter que fazer seria quase que a mesma coisa do que você fazer os planos do zero, apesar de existir. Então, quando você faz os planos de manutenção, que não tem ainda, numa empresa que não tem, você vai fazer o que primeiro? Recorrer ao manual do fabricante. Então, você vai ver o calendário de manutenção, os itens que o fabricante pede para você verificar. Após isso, outro passo que você pode fazer é conversar com a sua equipe de manutenção. O que normalmente eles fazem, o que ele na prática, no dia a dia, dá mais problemas, e você vai acrescentando no seu plano de manutenção. Outra coisa ainda para fazer, se você tem uma manutenção corretiva sistematizada, que você já tem listado os principais problemas do equipamento que acontecem, as quantidades, você pode utilizar esses dados para melhorar seu plano de manutenção. Então, com isso, você vai construindo um plano de manutenção eficaz. Então, por mais que você vai revisar tudo, os planos de manutenção que já existem, seria quase a mesma coisa do você começar do zero. Tá certo que algumas atividades listadas vai ficar no plano, você não vai precisar mudar, mas você vai ter que revisar tudo. As atividades você vai ter que revisar, a periodicidade também você vai ter que revisar, ver se está adequado ou não. Quem sabe está tendo muitas paradas não planejadas, porque a manutenção, em vez de ser realizada mensal, é realizada trimestralmente. Quem sabe até se você revisar todo o plano, você vai descobrir que tem atividades que precisaria fazer, por exemplo, uma vez por mês, mas se faz de 15 em 15 dias. Ou atividades que precisaria fazer, sei lá, 6 meses, um ano, mas é feita todo mês. Então, dessa forma, você vai conseguir otimizar, focar as máquinas que realmente precisam fazer manutenção preventiva e as que não têm tanta necessidade, então se aumenta a periodicidade. Você vai conferir tudo. Então, só relembrando, você vai conferir primeiro a lista das atividades do seu plano de manutenção. Você vai recorrer a manuais do fabricante, a recomendações do fabricante, depois você vai recorrer à experiência da sua equipe e também você vai ver a base de dados, vai ver os problemas recorrentes e as máquinas que têm mais problemas. Você vai mapear e vai fazer o plano de manutenção, a lista das atividades do plano de manutenção com base nisso. Depois você vai verificar a periodicidade. Você vai verificar se está adequada ou não. E com isso você vai acertando. Lembrando que isso é uma melhoria contínua. Você não vai fazer uma vez e vai deixar. De tempos em tempos, ou com a experiência, ou conforme você observar no dia a dia, você vai atualizando o seu plano. Talvez o que está acontecendo com essa pessoa em específico é que talvez alguma outra pessoa lá no passado fez o plano, começou a fazer, fez, e nunca mais se atualizou o plano de manutenção. Quem sabe nesse tempo mudaram pessoas, mudaram setores, mudaram técnicos, enfim, e nunca foi atualizado o plano de manutenção.
Ou também, na época que foi feito, as máquinas talvez eram novas, não davam tantos defeitos e não foi atualizando o plano conforme as máquinas iam envelhecendo ou substituindo as máquinas. Tem todos esses casos, então você vai ter que revisar ponto a ponto. Com isso, você vai diminuir consideravelmente as paradas não planejadas. Outra coisa ainda que eu recomendo é, se não tem, você pode fazer a inspeção. A inspeção é mais fácil do que fazer com preventiva. E você pode fazer com o equipamento ligado. Você tendo uma rotina para fazer inspeções ajuda no sentido que você vai obrigar um técnico a ir no equipamento, a verificar, por mais que não vai mexer no equipamento, fazer manutenção, mas vai obrigar o técnico a, por exemplo, com uma câmera termográfica, ver se tem sinais de aquecimento, ver visualmente se tem algum barulho estranho, sinais de vibração. Tudo isso pode indicar que está acontecendo algum problema. Você pode intervir antes, planejar a parada para manutenção. Ao contrário da manutenção preventiva, que às vezes você vai ter que desligar o equipamento, interromper o processo, fazer manutenção, tudo, e muitas vezes se resolve poucas coisas na manutenção preventiva. Isso é manutenção preventiva. Agora, se essa pessoa quiser partir para uma manutenção preditiva, ou uma manutenção, um plano, ou uma metodologia de manutenção mais avançada, aí é outro caso. Então, resumindo, revise seus planos, revise as atividades, revise tudo. Vamos para a próxima pergunta. Como avaliar a eficácia dos planos de manutenção existentes e identificar áreas de melhoria significativa? Isso daqui é um complemento da pergunta anterior. Então, avaliar a eficácia dos planos de manutenção. Como avaliar? Primeiramente, para avaliar, você vai ter que ter indicadores de manutenção. Você vai ter que ter, por exemplo, a disponibilidade física, ver se a disponibilidade física está aumentando ou diminuindo. Normalmente, quando está aumentando e a produção, o tipo da produção permanece constante e a disponibilidade está aumentando, pode ser sinal que a manutenção preventiva está sendo adequada. Outra coisa também, se a manutenção preventiva está sendo adequada ou não, é você acompanhar o que se resolve na manutenção preventiva, se a equipe está conseguindo identificar problemas, resolver problemas. E a manutenção preventiva sempre caminha junto com a manutenção corretiva. Com base nos problemas de manutenção corretiva, você melhora a sua manutenção preventiva. Um exemplo qualquer. Digamos que determinada peça, o rolamento do equipamento que seja, está danificando com facilidade. Então, digamos que você observou lá que teve 5 quebras no mesmo mês. Esse item, então, você vai inserir na sua manutenção preventiva. Quando você fazer a manutenção preventiva, você vai ter que verificar essa peça, esse rolamento em específico. Trocar antes da quebra, se for o caso. E dessa forma você vai identificando. Viu na manutenção corretiva que algum problema está aumentando, está tanto em quantidade quanto em tempo, você já joga na manutenção preventiva para você começar a observar isso e resolver e fazer manutenção preventiva. Outra forma de melhorar a manutenção preventiva foi o que eu disse numa outra pergunta anterior. Você tem que revisar seus planos. Talvez o jeito que você trabalhava há 2 anos atrás não é o que é hoje. O equipamento envelheceu, quem sabe trocou equipamento, trocou peças, trocou processo, trocou pessoas, trocou seu corpo técnico. Então você tem que avaliar tudo isso. Uma outra forma de identificar a área de melhoria significativa é, quem sabe, não tem relação com manutenção preventiva diretamente, mas é seu corpo técnico. O quanto o seu corpo técnico está preparado para fazer manutenções preventivas, para identificar problemas, fazer análise de causas raiz, identificar problemas que estão acontecendo e fazer de uma outra forma que não aconteça. Às vezes, digamos, está acontecendo seguidos problemas no equipamento e os técnicos tentam sempre resolver da mesma forma, em vez de procurar outras alternativas ou fazer uma análise mais aprofundada para ver qual realmente que é o problema e por que eles estão atendendo tanto o mesmo chamado. Isso é uma coisa que você vai identificando e melhorando continuamente na prática. Só um detalhe. Normalmente, quando você muda algum plano de manutenção, alguma coisa, os resultados que você vai começar a obter é pelo menos, digamos que o plano de manutenção é mensal. Então, pelo menos, de 3 meses em diante, você vai conseguir verificar os resultados. De 3 a 6 meses. Menos que isso, 3 meses já, digamos, é o limite.
Menos que isso, é impossível você detectar resultados. Então, se você fez toda uma mudança, no próximo mês, independente se melhorou ou não, não é motivo para você achar que a mudança do plano foi boa ou não. Espere mais meses. É o tempo para você conseguir analisar melhor seus resultados, é tempo para a equipe se acostumar nas novas formas de fazer manutenção preventiva e assim por diante. Então, a partir de uma grande mudança, não espere mudança já no próximo mês, ou quem sabe você mudou uma preventiva que era, digamos que era mensal, você passou para bimestral. Ah, eu passei, mas nesse mês aqui já não teve resultado, acho melhor voltar para mensal ou para quinzenal. Não, você vai continuar. Você vai esperar uns 3 meses para fazer. Detalhe, 3 meses se a preventiva é feita mensalmente. Digamos que é feita de bimestre em bimestre, cada 2 meses, né, no caso. Então você vai esperar 2, 4, 6 meses. A partir do 6º mês você vai começar a avaliar seus resultados, verificar se estão sendo bons ou não. Lembrando que não basta você fixar só no plano de manutenção para achar que foi melhor ou pior. Lembra que podem ter mudança de técnicos, mudanças de pessoas na produção, talvez a forma de operar o equipamento mudou, então você tem que ver tudo isso. Não avalie diretamente só a manutenção, que talvez o fato da manutenção estar melhor ou não depende de outros fatores, da produção e do seu corpo técnico. Quais são as estratégias para lidar com ativos críticos que frequentemente apresentam falhas? Como priorizar ações de melhoria nesses casos? Lidar com ativos críticos que frequentemente apresentam falhas. O primeiro passo seria você mapear esses ativos críticos, verificar quais que são. Então, digamos, de 100 ativos críticos lá, eu identifiquei que 10 são os que mais causam os problemas, os que mais têm parados, que mais demandam tempo. Desses 10, então, você talvez podem ser equipamentos iguais ou diferentes. Então, vamos supor que são equipamentos diferentes, que não são iguais um do outro. Desses 10, você vai avaliar cada um individualmente quais são as principais falhas que estão acontecendo, tanto em quantidade quanto em tempo. Muitas vezes tem seguidas falhas no equipamento, mas que não demandam tanto tempo assim para conserto. Mas vale a pena você identificar essas falhas, se consegue resolver, se consegue corrigir. Também existem falhas que, quem sabe, são baixas, mas demandam uma grande quantidade de tempo para resolver. Então, você mapeia essas falhas, tanto em quantidade quanto em tempo. O próximo passo é você fazer uma análise de causa raiz para saber o que está acontecendo. Então você vai utilizar a ferramenta, por exemplo, do 5 porquê, vai avaliar o que realmente está acontecendo. Se é peça inadequada, se é manutenção inadequada, se a operação está operando o equipamento de forma inadequada, se o seu técnico não fez a manutenção de forma correta, e assim por diante. Então você avalia quais são as causas raízes. Às vezes pode ser causas lógicas, por exemplo, está quebrando o rolamento ou danificando algum equipamento por falta de lubrificação. Logo, você não precisa nem ser um expert para saber o que tem que fazer. Você vai ter que engraxar mais adequadamente esse equipamento. Talvez se a lubrificação é feita mensal, você diminui para quinzenal, de 15 em 15 dias. Se é quinzenal, você diminui, por exemplo, para 10 dias, para uma semana, e assim por diante. Então, analise esses casos. Se você só não vai poder abraçar o mundo assim, digamos, todos esses equipamentos são críticos, todos dão falhas, assim, assado, tem que ver com todos. Não, faça por etapas. Lembre da regra 80-20. Talvez 80% das falhas no seu ambiente industrial são causadas por apenas 20% dos equipamentos. Então, mapeie esses 20% dos equipamentos. O próximo item dessa pergunta seria como priorizar ações de melhoria nesses equipamentos. Essa é uma pergunta muito abrangente porque, assim, eu não sei qual equipamento que é, não sei como que funciona, não sei do que se trata. Mas também respondendo de forma genérica, se você fez um mapeamento, descobriu as causas raízes, ou que seja pelo menos as falhas que mais acontecem, então você prioriza correções nessas falhas. Analise como você pode estar melhorando, envolva seu corpo técnico para identificar
Envolva a produção também, se é algum problema já que está mais relacionado à produção. Enfim, tem muitas coisas que pode se fazer. Um exemplo que eu lembro no equipamento que eu, uma vez, seguido, dava problema elétrico nesse equipamento. Seguido, toda hora. Vira, mexe, no mesmo dia, às vezes dava 2, 3 problemas no equipamento. Problema elétrico. E assim, não era tinha um painel já de comando, né? Não era um painel assim muito complexo, era um painel pequeno já com uns botões de comando e tudo. Só que o que acontecia? Era um comando muito antigo e que ninguém se preocupou em fazer um comando novo, fazer um retrofit no caso desse painel elétrico. Aí o que foi feito? Eu peguei com a equipe, reprojetei uma nova mesa de comando lá, mais nova, simples, que eu tive que fazer um negócio rápido, então não teve muito tempo de se planejar muito e tudo, e buscar algumas outras tecnologias, até porque eu não conhecia muito bem o equipamento. Eu só queria resolver essas falhas logo, que estava enchendo o saco todo dia, toda hora, dando problema. Enfim, fiz um painel melhorado, não foi lá essas coisas, mas o que aconteceu? Só o fato de eu fazer um painel novo, era um painel pequeno, não teve nem grande investimento assim e tempo, reduziu 80% das manutenções nesse equipamento. Só o fato de eu fazer isso. Também tinha outro painel lá com contatoras lá de 150 amperes, se não me engano, 150 amperes eu acho. Vários contatores, era um painel antigo. Seguido dava problema de aquecimento, de mau contato e no meio da noite dava problema, talvez queimava o terminal lá da contatora, enfim, vivia dando esses problemas, principalmente de aquecimento. Foi a mesma coisa. Pegamos um outro painel, não ia envolver tantos custos assim, fizemos um painel novo, com contatoras com maior potência, o cabo estava meio que dimensionado no limite, então coloquemos um cabo com uma bitola um pouco maior, fizemos um painel novo. A mesma coisa, a manutenção diminuiu consideravelmente. No período que nós avaliamos lá de 3 meses, a manutenção diminuiu 90%. Então tem coisas pequenas que você pode fazer para melhorar seu equipamento. Outra coisa também, se o problema é mais relacionado à produção, digamos a pessoa não opera o equipamento de forma certa, faz erros de operação, mal cuidado, enfim. Então você treine o pessoal da produção, faça lá uma instrução de trabalho que seja, treina esse corpo técnico. E também envolva a produção, envolva os encarregados, os supervisores, coordenadores de produção quando for uma falha relacionada à produção. Então você vai fazer análise de causa raiz, é um problema operacional, você tem quase certeza que envolva a operação, para eles verem que essa parada do equipamento é causada por eles, e que vai precisar treinamento, e que vai precisar fazer uma instrução de trabalho e treinar o pessoal de produção. Então existem várias ações que você pode fazer, eu não tenho como responder, você tem que fazer assim, assim, dessa forma, até porque eu não sei qual equipamento que é, não sei que empresa, não sei como que funciona a manutenção, como que funciona a operação dessa empresa. Na ausência de históricos de manutenção confiáveis, como a empresa pode começar a coletar e analisar dados para melhorar o processo de PCM? Bom, se os seus dados não são confiáveis, a primeira coisa que você tem que fazer é tornar esses dados confiáveis. Esqueça o passado. Comece de hoje. Comece a analisar melhor esses dados, obter melhor esses dados, fazer um filtro. Quem sabe, de certa forma, assim podemos dizer, jogar tudo fora que você tem e recomeçar novamente. Resumindo essa pergunta é isso, não tem muito o que se fazer se você não tem dados confiáveis. Você vai ter que dar atenção aos seus dados. Que dados são esses? Dados, por exemplo, de manutenção corretiva, das principais quebras, dos principais problemas, dos equipamentos que mais acontecem em manutenção. Você vai criar os indicadores de MTBF, MTTR, disponibilidade física, vai mapear as quantidades de manutenção que está acontecendo no equipamento, as dificuldades que o corpo técnico está encontrando para resolver, vai fazer análise de causa raiz, identificar quais são as causas raízes dos problemas que estão acontecendo, se é falta de atenção, falha operacional, o corpo técnico inadequado, falta de atenção, falta de experiência, ausência de procedimentos. Então é isso que você vai fazer, que não tem muito o que
fazer, eu não tenho dados confiáveis, o que eu posso fazer? Não tem, você vai ter que ter seus dados confiáveis para então melhorar seu processo de PCM. Então aqui na pergunta está dizendo como a empresa pode começar a coletar e analisar dados. Então, digamos que você jogou tudo fora que você tinha ou você está começando, como é fazer? Primeira coisa que eu sempre recomendo lá nos meus cursos, você ter uma manutenção coletiva sistematizada. Lembra que manutenção coletiva não é planejada. Apesar de ter lá a manutenção coletiva que é planejada, que o equipamento estragou hoje, mas você pode resolver o problema amanhã, mas você precisa sistematizar. Por exemplo, ter solicitação de serviço para conseguir mapear quem está pedindo, em qual equipamento, para os técnicos de manutenção que estão indo resolver o problema, também anotar quando ele começou a executar o serviço, quando terminou, o que ele fez no equipamento, que peças que ele trocou, o que ele precisou mexer, o que fez, o que deixou de fazer. E você precisa analisar todos esses dados. Você vai começar a identificar os equipamentos com mais problemas, vai começar a identificar os principais problemas que estão acontecendo. Posterior a isso, que você pode fazer também para conseguir dados, ter um bom plano de inspeção também. Plano de inspeção você vai conseguir pegar muito problemas que estão começando a acontecer, ou que você viu no equipamento antes que desencadeou alguma falha, alguma interrupção no processo. Então tem tudo isso, mas não adianta você só fazer. Você precisa jogar por isso numa base de dados. Não importa se você não tem, digamos, já um programa de manutenção, já um software de manutenção, coloque no Excel isso. Comece a mapear esses dados que você tem do dia a dia e identificar os problemas que estão acontecendo. O que eu repeti em algumas perguntas anteriores. Regra 80-20. Talvez você vai identificar 80% dos problemas que estão acontecendo por causa de 20% dos equipamentos. Então, mapeie esses equipamentos. Comece a mapear. Resumindo aqui, então, se o seu indicador de manutenção não são confiáveis, os seus históricos não são confiáveis, guarde eles na gaveta e comece de hoje. O que você tem que fazer hoje para melhorar esses indicadores? Pense dessa forma. Próxima pergunta aqui, então, manutenção preditiva e proativa são iguais? São semelhantes, mas não são totalmente iguais. Quais que são as semelhanças? Tanto a manutenção preditiva quanto a manutenção proativa se utiliza de instrumentos de medição. Se utiliza, por exemplo, de analisador de vibração, termografia, análise de óleo e outros tipos de análises preditivas que existem. Um detalhe só é que às vezes na preditiva você tem o monitoramento contínuo dos equipamentos ou não. Monitoramento contínuo é quando você faz a todo momento, todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você monitora o equipamento. Isso é um monitoramento contínuo. O não contínuo, por exemplo, quando o técnico vai lá com um analisador de vibração, por exemplo, que seja de dia a dia, então todo dia tira uma amostra da vibração do equipamento, ou de semana em semana, ou mês em mês, e você cria um histórico disso. Então tem esses dois lados. Isso, monitoramento contínuo, tanto na preditiva quanto na proativa, você faz da mesma forma. Então qual a diferença principal entre os dois? Na manutenção preditiva, quando você vê que alguma coisa, por exemplo, no gráfico de vibração lá, que alguma coisa está saindo do gráfico de vibração, então você programa uma manutenção preventiva, intervém no equipamento, faz os consertos lá necessários, sei lá, substitui o rolamento, acoplamento, faz talvez um alinhamento, um balanceamento do equipamento dessa forma, e resolve o problema. Isso é a manutenção preditiva. A manutenção proativa vai um pouco mais além do que isso. Também você vai fazer análise ou monitoramento contínuo de vibração, termografia, seja lá o que for. Também, quando você identificar uma falha, você vai programar uma manutenção preventiva e vai resolver. Só que a manutenção proativa vai mais além do que isso. Ela visa ver as causas raízes, ver os problemas adjacentes das falhas que estão acontecendo. Então, ao contrário da manutenção preditiva, com foco em identificar o problema e resolver, a manutenção proativa você tem que identificar a causa raiz daquele problema que está acontecendo e ver as causas adjacentes. Por exemplo, um rolamento gasto
Quem sabe é por algum outro problema, quem sabe contaminação na lubrificação desse rolamento, quem sabe o rolamento não é inadequado, quem sabe a operação está forçando o equipamento e causa dano nesse rolamento. Então a proativa verifica todos esses causas adjacentes. Você vai ter que fazer uma análise macro do seu equipamento. E a manutenção proativa, ao contrário da preditiva, que envolve, por exemplo, só o setor de manutenção, a proativa envolve os outros setores. Então você vai fazer uma análise de causa raiz no equipamento X, você vai envolver tanto o setor de PCM, quanto os técnicos que forem atender, quanto os operadores, quem sabe os supervisores ou coordenadores desse setor que está o equipamento em específico. Então você vai ver as causas raízes, quem sabe você vai mudar procedimentos, vai criar instruções de trabalho, tudo para evitar que a falha aconteça novamente. A falha pode acontecer novamente, mas é talvez por algum outro motivo, não pelo tratamento que você fez do problema específico que você identificou lá no 5 porquê, lá nas causas raízes. Então, as diferenças da manutenção preditiva e proativa são essas. Lembre, só lembrar assim para ficar fácil. Manutenção preditiva, análise contínua dos equipamentos, identificou a falha, você resolve, programa manutenção preventiva, resolve. Manutenção proativa, também vai ter monitoramento contínuo dos equipamentos, identificou a falha, você consequentemente vai resolver, mas você vai fazer uma análise mais profunda para identificar as causas raízes e as causas subjacentes desses problemas que estão acontecendo, para evitar que não aconteçam novamente. Resumindo, é isso. Manutenção preditiva e proativa são semelhantes, mas não são 100% iguais.